Hello, hello, fifth graders. Here we are. Do you know why? Yeah, it's English time. I'm so happy to be here again because you are amazing. So let's get started. Grab your book, open it. Aha, Teen Tribe book today. We're almost in the end. Today, we're going to use our Teen Tribe number 3. So please grab it and let's check your homework. You had some exercise, a vocabulary exercise related to food. So we are going to check it right now. Let's do it. And our class starts on page number 38. So open your book on page number 38 now. Last class, I asked you to do this exercise here. You had a lot of food here, and then you had to match the foods with the food and drink in the picture. Let's check. So take your green pen, and it's time to check your exercise. So let's do it. So letter G, we had cookies and apples. So apples was, we have plural, so they were letter H. Apples, letter H. The next one, we have chicken. What is the number? Chicken is the number P, letter P, okay? Chicken, letter P. Salad, salad, letter A, okay? I know you are doing it right. Meat, okay, meat, we have letter L. So, meat we have here, letter L. Para você que não conseguiu identificar direito, a gente tem uma bandejinha de carne aqui. Então, meat, carne. Caso você não reconheça a tradução de alguma dessas palavrinhas, busque por ela, busque a tradução, pode usar o Google Tradutor, tá bom? So, mas aposto que a maioria você fez certinho. Cheese, we have letter Q. Soft drink, we have letter O. So here we have a Coca-Cola. It's delicious, isn't it? So tomatoes, the tomatoes, we have a letter K in tomatoes. Sugar, letter D, okay? Pode colocando certinho de caneta verde. Bread, we have letter C in bread. We have potatoes, letter F. Eggs, we have letter N, eggs. Fish, we have letter I. So here we have the fish. So they are letter L. Oh, sorry, letter I, letter I. Pasta, letter B, aquele macarrão, né? Não dava muito bem para identificar o que era, mas letter B, pasta, ok? Milk. In milk, we have a letter M, milk. Oranges, we have a letter J, oranges. Bananas, letter E, bananas. And salt, we have a letter R. I know you did it right. You did it. A very good job here, ok? Se não deu tempo de corrigir, pausa a aula um pouquinho, corrija todos e vamos dando sequência aqui. Depois que você corrigiu, vou pedir para você prestar atenção aqui na tela. Não se preocupe no seu livro, porque eu vou explicar algo bem particular e específico da língua inglesa para você agora. Olha só, quando a gente fala em nouns, a gente está falando em substantivo. Se eu te perguntasse o que é um substantivo, o que você me responderia? O que é um substantivo? Li o seu pensamento. Substantivo é aquela palavrinha que vai nomear as coisas, nomear os seres. Mesa, cadeira, tomate, batata, açúcar. Já que estamos falando de comida, então todas essas palavrinhas que a gente acabou de corrigir, todas elas são nouns. All of them are nouns. Todas elas são substantivos. E olha só, como substantivos, assim em português, lá na aula da professora Silmara, na aula da Promárcia Silf, tenho certeza que ela já ensinou para você que tem substantivo simples, substantivo composto, próprio, comum, concreto, abstrato,
várias classificações. Em inglês, nós temos também essas classificações, mas, principalmente, o substantivo, ele é dividido em dois grupos, countable and uncountable nouns. Os substantivos são divididos em contáveis e incontáveis. E, teacher, o que você está falando? Ah, você já vai entender daqui a pouquinho. Um substantivo ele vai ser chamado de contável quando ele tiver plural, quando eu conseguir contá-lo, mensurá-lo. Como assim, teacher? Olha só o quadrinho que eu coloquei aqui para você entender direitinho. Think about an egg, um ovo. Olha só, se eu vou fazer um bolo, eu tenho one egg. Mas, se eu estou lendo aquela minha receita do bolo, o que está escrito lá? Coloque ovo ou coloque 2 ovos, por exemplo. Aham, 2 eggs. It's a plural noun. É um substantivo que eu posso pôr no plural. Então, lá estou fazendo uma receitinha de bolo, coloca 1 ovo. Não, coloca 3 ovos. Então, eu consigo contar eggs. Eu consigo contar os ovos. Portanto, em inglês, quando eu consigo contar o substantivo, eu chamo esse substantivo de countable. Countable é quando eu consigo contar o substantivo sem eu precisar de alguma coisa extra para eu contar. Então, quando eu falo de eggs, 1 egg, 2 eggs, 3 eggs, and so on, eu consigo contar o ovo sem precisar de alguma outra coisa. Agora pensa, eu estou fazendo um bolo. Estou lendo a receita lá. 2 eggs, contáveis. Mas na minha receita, imagina, eu vou ter de usar... What is this? Sugar. I have to use sugar. Vou precisar usar açúcar. Será que lá na receita vai estar escrito assim? 2 ovos, 3 açúcares. Não. Quanto açúcar é? Eu preciso contar açúcar para eu pôr na minha receita. Eu preciso de algo para me ajudar a contar o açúcar. Então, veja, o substantivo açúcar, em inglês, eu vou falar que ele é uncountable. Ou seja, eu preciso de alguma coisa que me ajude a contar esse substantivo. Então, uncountable, incontável, é todo aquele substantivo que eu vou precisar de alguma coisa para me ajudar a contá-lo. Então, o teacher vai voltar um pouco. Lembra do ovo? 1 egg, 2 eggs. Eu não preciso ter, por exemplo, 2 colheres de ovo, 2 quilos de ovos. Não preciso. Eu consigo contar o ovo por ele mesmo. Substantivo, countable, contável. Agora, o açúcar, ele é um substantivo incontável. Por quê? Eu preciso de ter, por exemplo, 1 quilo de açúcar para eu fazer a minha receita, 2 colheres de açúcar, 3 xícaras de açúcar. Eu preciso de alguma coisa para contar esse substantivo. Quando eu preciso algo para contar o substantivo, ele é chamado de uncountable, incontável. Vamos ver os nossos exemplos aqui? Por exemplo, boys. Eu posso falar, na nossa sala tem 20 boys. 10 boys. Eu não preciso ter 1 quilo de garotos, 1 quilo de meninos, 2 colheres de meninos. Eu consigo contar o substantivo. Se eu consigo contar o substantivo por ele mesmo, eu chamo esse substantivo de substantivo contável, countable. Por exemplo, moedas. Olha aqui, coins, moedinhas. Eu tenho 1 moeda, 2 moedas, 3 moedas, 4 moedas, 5 moedas. Eu consigo contar. Então, ela é chamada de countable. Voltando lá na ideia do incontável, olha só, no meu quadrinho, vai olhando na tela. Eu tenho rice. Rice é um substantivo incontável. Por quê? Eu não tenho 1 arroz, 2 arrozes, 3 arrozes, 4 arrozes. Não dá para eu contar. Eu preciso ter 1 xícara de arroz, 1 quilo de arroz, 100 gramas de arroz, 1 colher de arroz. Eu preciso de algo para contar esse substantivo. Mesma coisa, lembra do açúcar? Olha lá o exemplo, sugar. Então, eu preciso de algo para eu contar açúcar. Vamos pensar, então, numa receita. Lá na minha receita de bolo, vai, por exemplo, farinha. O que você acha disso que eu expliquei?
Farinha é contável ou incontável? O substantivo flour in English. Countable or uncountable? Aham. Flour é um substantivo uncountable, substantivo incontável. Porque lá na minha receita do bolo, não está escrito assim, coloque farinha. Você fica olhando a receita e você fala, what? Quanta farinha que eu vou colocar nesse bolo? Preciso contar a farinha para pôr no bolo. Então eu vou ter 100 gramas de farinha, 3 quilos de farinha, dependendo do bolo que você está fazendo, um pacotinho de farinha. Eu preciso de algo para eu contar essa farinha. Então, quando eu preciso de algo para eu contar, eu chamo esse substantivo de incontável. Vamos sair da receita do bolo. Estou fazendo uma salada agora. Eu vou falar o ingrediente e você me fala se é contável e você me fala se é incontável. Tudo bem? Então, olha só. Estou, por exemplo, fazendo uma salada de frutas. Olha só, vou fazer uma salada de frutas. Vou precisar de apple. Substantivo maçã, apple. Substantivo contável ou incontável? Pense um pouquinho em maçã. Então, olha, por exemplo, se eu vou fazer essa minha salada de fruta, eu preciso ter 1 quilo de maçã? Não, eu consigo contar as maçãs por ela mesma. Então, eu posso ter 1 apple, I can have 2 apples in my fruit salad. Então, eu não preciso de nada para contar a maçã. Na minha salada de fruta, eu vou colocar orange too. So, 1 orange, 2 oranges. Eu consigo contar a fruta por ela mesma. Então, a gente chama esse substantivo de contável. Quando eu consigo contar sem o auxílio de alguma coisa para eu contar. Novamente, nessa minha salada de fruta, eu vou colocar açúcar, porque eu gosto de açúcar. Então, eu peguei açúcar. Mas açúcar é um substantivo incontável. Quanto de açúcar eu vou pôr? Não posso pôr 2 açúcares. Não tem sentido, não tem plural. Então, eu vou colocar, por exemplo, a tablespoon of sugar. Uma colher de açúcar. Eu precisei de algo para eu contar o açúcar. Se eu preciso de alguma coisa para eu contar, eu classifico esse substantivo como incontável. Então, vamos ver se você entendeu? Onion, cebola. Contável ou incontável? Contável. Porque eu posso ter 1 cebola, 2 cebolas, 3 cebolas, 4 onions, and so on. Ok? E assim por diante, tá bom, gente? Imagina, água, water. Countable or uncountable noun? What do you think? Water. Water é incontável, porque eu tenho que ter uma garrafa de água, uma xícara de água, um copo de água, and so on and on. Essa é a diferença entre um substantivo ser countable and uncountable. Countable, a gente consegue contar. Incontável, a gente precisa de uma unidade de medida para contá-lo, para medi-lo, para mensurá-lo. Então, toda vez que eu preciso de um instrumento para eu contar esse substantivo, a gente vai classificar o substantivo de incontável. Tudo bem? Muito bem. Vira um pouquinho a sua pagininha aí, a sua apostilinha. Vamos lá para a página number 39. Page number 39 now, okay? Now, let's practice a little bit this idea of countable noun and uncountable noun. What do we have here? We have a box with a lot of food here. We have cookie, salt, meat, cheese, orange, tomato, bread, pasta, sugar, potato, egg, strawberry. Qual é a sua missão? Dividir todas essas palavrinhas em 2 grupos. Countable, aquele que a gente conta sem precisar de um instrumento para contar, e uncountable, aquele substantivo que a gente precisa de algo para eu contá-lo. Então, dá uma olhadinha, só que pausa a aula agora, pensa um pouquinho nesses exercícios e depois a gente vai corrigir daqui a pouquinho. Pausa a aula e depois que você dividir, faça lápis para você poder corrigir daqui a pouco. Olha só os exemplos. Ele dá cookie, porque a bolacha, eu conto as bolachas. 1 cookie, 2 cookies, 3 cookies. Who stole the cookies from the cookies jar? Who? Me. Yes, you. Not me. Then who? And so on.
E salt, o sal. Olha, não tenho como colocar 3 soles na comida. Eu posso colocar 2 pitadas de sal, 2 colherinhas de sal. Eu posso colocar 1 quilo de sal em alguma coisa muito grande que eu estou fazendo. Eu preciso de algo para contar o sal, por isso que ele é incontável. Pausa a aula e faz isso agora. Vai lá. Muito bem. Se você agora está continuando, é porque você já fez este exercício. Vamos dar uma olhadinha então nas palavras? Olha só. Countable nouns. O que a gente pode classificar como countable nouns here? We have orange. Orange is a countable noun. 1 orange, 2 orange, 3 oranges, and so on. We also have as countable, we have a tomato. 1 tomato, 2 tomatoes, 3 tomatoes, 4 tomatoes. Tem plural. Então, se tem plural, é contável, ok? Next word, potato. So, a gente consegue contar as batatas. 1 potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4. 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes more. Lembra, quem roubou pão na casa do João em inglês? Batata quente em inglês. 1 potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes more. Tem plural. Não preciso ter 1 quilo de batata, 3 quilos de batata. Eu consigo contar a batata sozinha. Eu posso pôr 2 batatas na minha receita, ok? Next countable noun we have is egg. Então, ovo, como eu disse, também é um substantivo contável em inglês. Next one, strawberry. Strawberry é um substantivo também contável, morango. Olha só. Vamos ver a lista dos substantivos incontáveis. Qual que você tem de colocar aí? Meat, carne. Então eu vou no açougue, eu não chego para o açougueiro e falo assim, moço, me dá 4 carnes aí. 4 carnes de filé mignon. Eu preciso comprar 1 quilo, 200 gramas, 3 bifes. Eu preciso algo para contar esse substantivo. Então, se você precisa de algo para contar, ele é incontável. Next one, we have cheese. Queijo também é incontável. Todo derivado do leite, líquidos, grãos em inglês, vai ser classificado como incontável. Aí nós temos o bread. Olha só, em português, a gente pode contar o pãozinho. Mas em inglês, bread é um substantivo incontável. Há um ou outro substantivo que foge um pouquinho dessa regra que o teacher explicou. Pouca coisa. E um deles é o bread, porque em inglês você pede, por exemplo, a loaf of bread, né? Você precisa colocar uma palavrinha antes para eu contar o pão. Então, bread, você já memoriza que is an uncountable noun. Next one, we have pasta. Pasta, né, o macarrão, ele é um substantivo incontável também. Você tem 1 quilo de macarrão, 1 prato de macarrão, mas nunca você vai contar 1 pasta, 2 pastas, 3 pastas, não dá, não tem plural. Por isso que é incontável. E o último aqui da nossa lista é sugar. Então, sugar também é um substantivo considerado incontável. Tudo bem? Sensacional. Muito bem. E para você treinar um pouquinho substantivos contáveis e incontáveis, você vai abrir o seu livro lá na página número 39 e você vai fazer apenas o exercício número 3 da página número 30. Ops, o teacher cometeu um errinho aqui, mas já arrumou. Não é página 39, é lá página 85. Então você, de tarefa hoje, vai abrir o seu livro lá na página 85 e você vai encontrar, olha só, você vai encontrar esse quadrinho aqui. E nesse quadrinho, você tem de colocar se esses substantivos são contáveis, ou seja, tem plural. Não preciso de uma unidade de medida para contá-lo, não preciso nada, uma colher, uma xícara, aquilo, nada para contar. Ele é chamado de contável. Aí você vai classificar aqui. E você vai classificar quais desses substantivos eles são uncountable. Qual deles eu preciso de uma unidade de medida para eu contar esse substantivo, tá bom? Qual não tem plural. Ele é chamado de uncountable. Essa é a sua tarefa para a nossa próxima aula. Tudo bem, quinto ano? Sensacional. Essa, então, foi a nossa aula de hoje.
espero você na nossa próxima aula. Um abraço para vocês, façam a tarefa e a gente corrige na próxima aula. Até mais. Bye bye, butterfly. See you later, alligator. Bye.